Mais uma segunda-feira, estamos aqui para falar da advocacia extrajudicial. Hoje, dia 8 de abril de 2024, é feriado aqui no Espírito Santo, um feriado estadual, mas nós temos o compromisso de estar aqui ao vivo, trazendo muita informação, trazendo muitas informações sobre o extrajudicial. E hoje, em especial, eu vou receber um convidado muito especial, que inclusive já vi que ele acabou de entrar aqui na live. Então, aproveite, encaminhe essa live para os seus colegas que gostariam de ingressar na advocacia extrajudicial ou que já atuam na advocacia extrajudicial, porque hoje o tema vai ser sensacional. Vamos falar sobre ITCMD. E nós sempre iniciamos nossos encontros com uma música bem animada para a gente começar a semana com alto astral, já pensando em uma energia positiva para a gente iniciar as nossas atividades. Então sejam todos muito bem-vindos. André, Juliane, Luciana, Marcos, Daniele, Cíntia, Paula, Raíza. Já vou desligar aqui a música para a gente já iniciar. Primeiro aviso que eu quero dar é que nós estamos sempre aqui às segundas-feiras, então já coloque esse compromisso na sua agenda também semanal. Boa noite, Eli, tudo bom? E nós já temos pessoas que já têm um compromisso agendado, por exemplo, o Eli, por exemplo, a Daniele, que estão sempre aqui com a gente. Então, se você é a sua primeira participação aqui no nosso encontro de segunda-feira, já deixo aqui o convite para você estar conosco na próxima semana. O meu convidado de hoje, já vou falar sobre ele, é o Dr. Hércules Benício. O currículo dele, gente, é fantástico e o conhecimento, vocês verão quando ele entrar aqui ao vivo, também é sensacional. Dr. Hércules Benício é doutor e mestre em Direito pela Universidade de Brasília. Ele é tabelião titular do Cartório do Primeiro Ofício do Núcleo Bandeirante do DF, vice-presidente do Colégio Notarial do Brasil, seção do Distrito Federal, acadêmico ocupante da cadeira número 12 da Academia Notarial Brasileira. E ele, antes de ser tabelião, foi procurador da Fazenda Nacional com atuação no DF. Então tem um conhecimento vasto, doutor em Direito, e vai trazer muita informação pra gente sobre ITCMD. Aproveite. Se você está trabalhando num caso concreto, que você tem alguma dúvida sobre ITCMD, se já quiser adiantar, colocar no chat pra gente ir respondendo durante a live, pode ficar à vontade. Vou convidar o Dr. Hércules Benício. Vamos ver quando ele aceitar para a gente iniciar. Nós separamos, vamos lá, 7 tópicos para a gente abordar hoje. Os tópicos estão fantásticos, são vários subtópicos dentro de cada nicho. Esperamos concluir todas as etapas hoje, esses 7 tópicos que nós separamos para conversar hoje. Vamos ver se a gente consegue, porque tem muita coisa, muitos tópicos interessantes, muitos temas relevantes para abordar hoje aqui sobre ITCMD. Vamos ver se ele... Doutor Hércules, eu mandei de novo o convite. Vamos ver se você recebe aí. Boa noite, Tatiana. Vamos lá, aqui, ó, aceitar. Acho que agora vai, né? Vamos ver. Não está conseguindo participar. Deixa eu mandar outro aqui, convite. Vamos ver se ele vai aceitar. Agora Olá. foi. Boa noite. Boa noite. Tudo bem, Vanessa? Muito boa noite. Calma aí, deixa eu aceitar aqui. Agora foi, né? Eu te ouço muito bem. Você me ouve bem? Como é que tá? Ótimo. Sim, tá ótima a conexão. Que joia. Ótimo. É um prazer recebê-lo aqui no Instagram.
Já falei seu currículo e dizer que é uma honra. Posso chamar de você? Por Já vou favor, assim né? quebrar o protocolo. Joia. Dizer que é uma honra, né, você ter aceitado o meu convite para participar desse nosso encontro. Como eu falei, a gente está aqui toda segunda-feira para conversar de algum tema sobre advocacia extrajudicial, com foco, né, no inventário extrajudicial ou no direito imobiliário. Então, vai ser muito interessante essa nossa troca, você trazendo a sua experiência como tabelião de notas e a gente conversar sobre TCMD, que é um tema que gera muitas dúvidas, não é? Exato. Vanessa, parabéns pela eleição do tema e parabéns também por seu engajamento e solidariedade em compartilhar o seu conhecimento e também por divulgar o serviço extrajudicial, né? Porque assim é um novo caminho de acesso à justiça e acredito que principalmente para os inventários seja algo muito mais rápido, muito mais eventualmente barato do que a via judicial. E, no mais, no caso do extrajudicial, um acesso direto a quem vai produzir o título que vai ingressar no registro de imóveis, no Detran, nos bancos. Isso é muito bom, esse contato, né, e a divulgação dessa informação importante sobre os serviços extrajudiciais. E quanto ao ITCMD, é importante que a gente já de pronto diga: há uma diferença entre o inventário judicial e o extrajudicial. Por exemplo, no extrajudicial é algo mais rápido, mas de alguma forma o tabelião vai se preocupar com a prévia arrecadação do ITCMD. Diferentemente na justiça, eventualmente o juiz prolata a sentença mesmo antes da verificação do acerto no pagamento do ITCMD, no extrajudicial não. Porque notários e registradores, os tabeliães de notas e também os oficiais de registro de imóveis, eles são corresponsáveis, eles são responsáveis tributários. Então, nos atos que eles praticam, eles fiscalizam com muito rigor o recolhimento dos tributos. Por exemplo, as pessoas às vezes conseguem uma sentença num divórcio. E aí, quando levam para o registro de imóveis aquele formal de partilha, o registrador fala: para tudo, eu não posso registrar se vocês não provarem antes que não houve excesso de meação num divórcio, por exemplo. Da mesma forma, no inventário, né? O tabelião vai verificar: tudo bem, herdeiros, vocês estão diante de mim, vocês querem que eu produza uma escritura pública para partilhar o patrimônio, mas alto lá, é preciso de acerto no recolhimento do tributo. E quanto ao extrajudicial, é muito claro o CNJ, quando na resolução 35, no artigo 15, determina que o recolhimento do ITCMD vai preceder a lavratura da escritura pública. Perfeito, Eclis. E é tão interessante quando você traz essa distinção, né, do judicial para o extra, do extra para o judicial, porque além da celeridade que a gente ganha, né, no extra, produzindo o ato de uma forma muito mais rápida, porque depende exclusivamente do advogado que vai assessorar as partes, obviamente das partes que vão ter que fornecer alguns documentos, e do tabelião de notas que vai produzir a escritura pública. E quando a gente faz essa comparação, além da celeridade, aí você traz também informação no que tange à segurança jurídica. Por quê? No inventário extrajudicial, a gente tem essa fiscalização, vamos dizer assim, né, do tabelião de notas que vai produzir aquele ato de forma segura a levar esse ato a registro ou atualização de cadastros, no caso de, né, IPTU, enfim. Quando a gente vai para o Poder Judiciário, a gente não tem tanto cuidado no que tange a essa, como você colocou, um excesso de, vamos supor, né, um excesso de meação, ou no que tange a um divórcio, né? Se há excesso aí da partilha do casal. Então, a gente, quando vai para o extra, tem colegas que falam assim: ah, não, no Poder Judiciário eu me sinto mais seguro. No meu caso, eu me sinto mais segura no extrajudicial, porque a gente produz aquele ato como se fosse assim, com todo o cuidado e com toda a segurança para levar
e produzir efeitos, né? Então, para quem, gente, ó, para quem está entrando aqui agora na live, se você não entender algum termo técnico, ou você nunca fez o inventário, quer entender algum termo que a gente está utilizando, coloque nos comentários que a gente responde. Maravilha. Acabei de verificar também Fernando Dantas, querido amigo Duco, entrando. Seja muito bem-vindo. Com relação a esse cuidado que tem, foi ótima a sua declaração, de que se sente mais segura com o título produzido num tabelionato de notas do que propriamente o título judicial, que eventualmente não contém os rigores da qualificação dos herdeiros ou da descrição dos bens que receberão esse formal de partilha. E o registrador de imóveis, com muito critério, vai verificar o respeito a esses requisitos, né? A especialidade subjetiva dos herdeiros, a especialidade objetiva dos imóveis e de mais a mais, sejamos francos, notários e registradores são meio que neuróticos em relação à arrecadação tributária. Porque o artigo 134 do Código Tributário, ele é muito enfático em dizer que se o contribuinte não pagar, o tabelião e o oficial de registro pagam, e também o Estatuto de Notários e Registradores, lá no artigo 30, inciso 11, diz que nós precisamos observar o recolhimento dos impostos que incidem nos atos que lavramos. Então, há quase que uma neurose, e essa neurose é muito boa, porque é um rigor técnico adequado para garantir que aquela partilha vai ser normalmente, regularmente registrada no cartório de imóveis, levada para os bancos, os herdeiros vão levantar os valores e também o Detran vai transferir a titularidade do veículo automotor. Perfeito. E aí, quando a gente traz justamente esse cuidado, né, esse olhar bem atencioso, até mesmo em razão da responsabilidade, né, que os tabeliões possuem no que tange a questão tributária, e a gente olha para o ITCMD e a gente percebe que o ITCMD, como ele tem uma legislação própria, né, de cada estado, um regulamento próprio de cada estado, como a advocacia extrajudicial, ela possibilita os advogados de atuarem em estados diversos. Então, por exemplo, eu estou aqui no Espírito Santo, mas eu atendo clientes fora, né, do Espírito Santo e, obviamente, realizo inventários extrajudiciais que possuem bens imóveis que estão localizados em outros estados. A gente tem que ter esse cuidado no que tange a legislação do ITCMD. E aí também, quando a gente elege o nosso tabelionato do coração, que a gente chama aqui, que é o tabelionato que vai caminhar nos procedimentos extrajudiciais, a gente tem que ter esse diálogo transparente, aberto, porque muitas vezes o advogado ele vai, estuda a legislação, ele tem um olhar para aquela legislação daquele estado, mas talvez a experiência do tabelião ou da tabeliã vai trazer uma outra realidade. Então, esse diálogo, né, da advocacia e tabelionato é muito importante. E quando a gente fala do ITCMD, que tem uma peculiaridade estadual, ainda mais, porque são nuances na legislação que, às vezes, são interpretadas de certa forma, que a gente tem que ter esse diálogo, né, Hércules? Exatamente. O tabelião é de livre escolha, né? A gente sabe que o modelo latino adotado no Brasil determina que é livre a escolha do tabelionato de notas. Obviamente, depois esse título vai ser dirigido para os ofícios competentes de registro de imóveis. Mas o tabelião de notas ele é de livre escolha, mas você disse muito bem. É interessante que tenha um tabelião querido, uma tabeliã querida, mas há peculiaridades em cada unidade da federação. E isso deve ser levado em conta também no momento de eleger um tabelião. Por exemplo, se o falecido morava, vamos supor, em Teresina, Piauí, e todos os bens dele estão situados lá, né? Ele não tinha negócios fora, talvez seja o caso de entrevistar alguém lá, um tabelião de Teresina, Piauí, porque provavelmente esse tabelião vai trazer algumas novidades. Aqui no DF, por exemplo, os tabeliães de notas, eles têm acesso ao CITAF, que é o sistema da Secretaria de Fazenda aqui do Distrito Federal, o que pode facilitar
na obtenção de alguns dados referentes aos contribuintes ou no cadastro desses contribuintes na Secretaria de Fazenda. Ou também verificar, olha, Hércules, como é que eu posso fazer a minha declaração? Ora, você pode ir pelo atendimento virtual, apresentando um formulário, ou você pode ir por uma declaração eletrônica, que já diretamente você informa, carrega alguns documentos para que o auditor fiscal possa oportunamente verificar a consistência das informações e você já consegue as suas guias, os documentos de arrecadação de receita do ITCMD. Mas é interessante essa peculiaridade. Só dando um exemplo, os notários e registradores eles funcionam dentro dos registros públicos. A Constituição Federal promete que compete privativamente à União legislar sobre registros públicos. Faço referência ao artigo 22, inciso 25. Mas, por exemplo, em certos lugares, como Estado de Santa Catarina, numa compra e venda, lá os registradores de imóveis, e os tabeliães também fazem isso, eles indicam necessariamente na escritura, e os registradores verificam se a escritura tem, a indicação da ocorrência ou não de intermediação por corretor de imóveis. E se o tabelião de fora de Santa Catarina não coloca essa informação, os registradores estranham, né? E aí você vai verificar, poxa, tudo bem, parece uma interpretação equivocada, porque o Estado não pode inventar requisito de escritura pública, mas é o que acontece. Aí de duas uma, ou você requer suscitação de dúvida para o juiz, lentificando a transferência do imóvel, ou você acaba retificando a escritura que você fez fora de Santa Catarina para se adaptar e rapidamente ter o seu registro do título. Mas repare então que há peculiaridades locais e a gente precisa levar isso em consideração também no inventário. Mas só para mostrar o quão interessante é o inventário extrajudicial, vamos supor que o casal, né, e um dos dois vai falecer, eles fossem casados sob o regime da separação legal de bens. Tá? Eu não vou entrar naquele aspecto que antigamente a gente chamava de separação obrigatória, mas para os septuagenários, o que era obrigatório passou a ser facultativo. Vamos supor que o casal estivesse casado sob o regime da separação legal de bens. Ora, na separação legal, será que durante o casamento o que eles adquiriram onerosamente se comunicou? E na hora da sucessão hereditária a gente vai atribuir uma ameação para o cônjuge sobrevivente? Alto lá. A súmula 377 do Supremo até dizia que sim, né? Que haveria uma presunção de esforço comum. Só que o STJ já disse, olha, quem tem as rédeas da interpretação, da uniformização da interpretação de lei federal é o STJ. E eu, o STJ, entendo que não haja presunção de esforço comum, pelo que as partes é que vão ter que indicar se houve ou não esforço comum. Quando se faz um inventário extrajudicial, os herdeiros chegam para o tabelião junto com o cônjuge sobrevivente e os herdeiros que não são, provavelmente, né, filhos daquele cônjuge sobrevivente, vão dizer, olha, papai faleceu, mas isso aqui ele adquiriu com esforço próprio, pelo que não há ameação da madrasta, da viúva meira, da viúva sobrevivente. Mas eles podem eleger certos bens com muita desenvoltura, e isso vai implicar em cálculo de TCMD, mas também na atribuição dos bens da viúva, né? O cônjuge sobrevivente vai ter mais desenvoltura de se dirigir a um tabelião em breve tempo, atribuindo os bens com muita tranquilidade. Por isso que é bom viver na paz social. E não vale a pena ficar em tanto conflito, lentificando o ato de partilha em um inventário, né? Até em respeito ao ente querido que partiu deste plano existencial. Mas o extrajudicial está aí até para tentar apaziguar ânimos e acelerar nessas partilhas. Esse seu exemplo é bem interessante, porque, em tese, seria mais favorável, vamos dizer assim, né, tributariamente, você deixar a ameação para não incidir o ITCMD, em tese, né? Mas, como você falou, né, são nuances que a gente precisa tomar muito cuidado. E a gente, quando trabalha o inventário extrajudicial, a gente se preocupa justamente em trazer essa responsabilidade para o advogado, para a advogada,
que tem que literalmente se especializar nessa área de atuação, porque não dá para a gente brincar com o patrimônio do cliente, né? Começa dessa primeira premissa. Então, a gente tem que ter noção da nossa responsabilidade, está em constante estudo, tanto que um dos nossos objetivos de ter esse encontro aqui nas segundas-feiras é justamente fomentar esse diálogo e esse constante aprimoramento, porque a gente para de estudar um dia, você já perde atualização, perde decisões dos tribunais superiores, perde o entendimento, uma doutrina diferenciada. Então, a gente tem que estar todo dia aqui, todo dia se especializando, buscando informações. Então, para quem está aqui iniciando, eu falei que a gente iria passar por 7 tópicos aqui na live. O primeiro tópico a gente já abordou, que foi justamente o que é o ITCMD, né? É o imposto que incide sobre o inventário, sobre a herança, né? O imposto decorrente dessa transmissão Causa-morte. causa-morte ou a transmissão gratuita inter vivos, né? O ITCMD é o imposto de transmissão causa-mortes e doações, né? Tem um desenho lá no final. Então, é interessante que houve algum ato deste tipo. Por exemplo, quanto à doação, é interessante. Certa feita, um casal chegou ao cartório para dizer, olha, a gente é só namorado. Não tem nada demais, não. Só que a gente quer estabilizar o meio de prova por meio de uma escritura declaratória de dissolução de namoro. Problema nenhum e tal. Um era médico, outro advogado, nenhum problema. Um médico, uma advogada. Só que houve algum Não, tipo aí de... eles fizeram o quê? Um contrato de namoro? Uma declaração de dissolução do namoro. Eles estão terminando o namoro. Estão terminando o namoro. Só que eles queriam estabilizar o meio de prova. E aí sucedeu que, de alguma forma, um namorado passou para a namorada, ou vice-versa, uma quantia em dinheiro, falando, olha, só para um padrão aqui, que a gente namorava bastante, e às vezes saía para jantar e tal, vou passar 50 mil ou X reais para mão do antigo afeto. Pois bem, isso não é inofensivo para mim. Porque quanto à transferência gratuita de bens, nós temos uma doação. Então, se você quiser colocar isso no corpo da escritura, eu vou precisar pegar a guia de ITCMD. Aí eu gero rapidinho a guia, tá bom, tá todo mundo feliz, recolhe 4% de alíquota aqui, no caso pelo valor, e vamos tocar. A escritura sai na hora, mas não tem problema. Mas para verificar como o tabelião cuida de analisar os atos. Pois bem, quando é que incide o ITCMD? Quando houver sucessão hereditária ou quando houver uma transferência gratuita inter vivos. Inclusive, Hércules, a questão de doação é uma forma de planejamento sucessório. Então, a gente até lá no escritório está assessorando um casal que resolveu fazer doações já para os filhos em vida, da parte disponível. Então, a gente está trazendo, está elaborando as escrituras de doação, mas com recolhimento do ITCMD. A gente fez uma avaliação de todos os bens imóveis do casal por um perito avaliador, para a gente verificar a igualdade, né, nas doações que estão sendo feitas para os filhos, para não ter qualquer questionamento. Então, quando a gente pensa também no planejamento sucessório, se a gente for partir para o lado de doação dos bens do casal para os filhos, a gente tem que incluir também o imposto que tem que ser recolhido antes da lavratura da escritura pública de doação. E no caso do inventário, o ITCMD tem que ser recolhido antes também da lavratura da escritura pública do inventário de partilha. A gente vai falar de momento de recolhimento de TCMD um pouco mais detalhado para frente, porque tem algumas nuances a depender dos estágios, que esteja parcelamento, que é possível, mas o que é ITCMD? A gente já percorreu. Agora, como você declara o ITCMD? O Hércules já mencionou sobre a questão dos sistemas, né? Que a Secretaria da Fazenda dos estados, acho que muitos estados já têm esse sistema bem informatizado, né? Aqui no Espírito Santo a gente tem, no DF também.
Acho que muitos estados já possuem, né, Hércules? Isso, exatamente, Vanessa. E quando você disse que nesse ramo de atuação profissional, o profissional precisa estar muito atualizado, repare que a todo instante as secretarias de Estado elas vão atualizando os manuais de declaração dos tributos. Com essa restrição de locomoção que houve, né, com a pandemia, cada vez mais os órgãos públicos, as entidades públicas, elas vão se aprimorando com avanço tecnológico também, para afastar o contribuinte daquele balcão ali de atendimento presencial. O que Perfeito. ocorre muito é aperfeiçoamento do sistema de declaração eletrônica de imposto de transmissão. Aqui no Distrito Federal, por exemplo, o manual saiu agora em abril de 2024, essa versão 4.1. Então a gente precisa toda hora se atualizar. Não bastasse isso, no finzinho de 2023, a Constituição Federal foi muito modificada pela Emenda Constitucional 132, o que muda até mesmo o local de arrecadação do ITCMD decorrente de sucessão hereditária sobre bens móveis. Então, há uma pletora de novidade aqui, né? E aí a pergunta que você faz é: como declarar o ITCMD? Aqui no Distrito Federal, há duas estratégias. A estratégia tradicional é abrir um protocolo no atendimento virtual, que você pode acessar por meio de login e senha do Nota Legal aqui do DF, pode acessar por certificado digital, ICP Brasil, ou agora até pelo gov.br. Mas para além do atendimento virtual, em que você interage com o auditor fiscal, você tem a declaração eletrônica de TCMD, em que você pode entrar de duas formas, ou com login e senha do Nota Legal, ou com certificado digital. Para a declaração eletrônica não há gov.br. Mas é muito amigável o sistema do Distrito Federal, há um manual para que você possa ler e não há como se negligenciar nessa leitura, é fundamental para que haja o rigor, o acerto. Não pague mais do que deva pagar, mas também não pague menos, sob pena de ter multa e juros. Agora, uma coisa também interessante, a atualização é fundamental até para poder maximizar o interesse dos herdeiros. Imagina que o falecido deixou um imóvel que ele falecido adquirira há muitos anos, vamos supor 1995 ou até antes. Ora, o valor de aquisição declarado, né, esse valor histórico declarado no ajuste anual do falecido, hoje esse valor está totalmente defasado. E aí? Eu coloco, quando eu passo esse bem para os herdeiros, eu coloco aquele valor histórico, coloco outro valor. Repare, a advogada, o advogado que atua nas sucessões não pode negligenciar, por exemplo, num benefício fiscal importante, que é a atualização desse valor, porque é um benefício da redução da base de cálculo do imposto sobre a renda no ganho de capital, que daqui a pouco a gente pode falar. Mas é interessante como você destaca a importância de atualização, né, e parabéns por sua solidariedade nesse ambiente de poder divulgar conhecimento útil, né, interessante e atual sobre o ITCMD e sucessão hereditária. Inclusive, foi em razão de um ITCMD do DF que eu conheci o Hércules, porque realmente o sistema da Cefaz aí do DF é bem tranquilo de você utilizar. Foi meu primeiro inventário extrajudicial com bens do DF, mas surgiu uma dúvida e aí eu entrei em conexão com ele, troquei uma ideia sobre o que estava acontecendo. E foi bem interessante, porque nesse caso concreto, existe uma possibilidade de você reabrir o atendimento. Então, no meu caso, né, foi feita a avaliação e quando sai a avaliação, sai tipo um espelho, como foi feito o cálculo pela auditora e o boleto, se você já quiser gerar para pagar. Quando eu olhei aquela avaliação, eu percebi uma inconsistência no que tange ao cálculo. E aí, em vez de apresentar um recurso e uma impugnação, eu reabri o atendimento pedindo um esclarecimento. Falei assim, olha, eu verifiquei que foi feita essa avaliação, mas na minha declaração constava essa informação. Isso foi considerado? Em razão dessa reabertura no atendimento, a auditora
que havia avaliado o imposto em 20 mil, baixou para R$ 600. Então, olha como foi um diálogo mesmo pelo sistema e que produziu um efeito e gerou economia para minha cliente. Então, a obrigação de leitura do manual é imprescindível quando você for iniciar uma declaração do ITCMD. Não adianta terceirizar esse trabalho seu como advogada, tem que sentar, tem que ler, estudar. Se você tiver alguma dúvida, existe também a possibilidade de você abrir uma consulta. Você pode abrir uma consulta antes de iniciar o procedimento do TCMD, só para verificar se o que você está pensando né, como você quer declarar, se é equivalente. E se lança mesmo, né? Você se lance mesmo, porque o que a gente não pode ter, né, a advocacia, é ter medo, porque eu já escutei colegas falando assim: ah, não, eu prefiro ir iniciar um procedimento de inventário judicial, porque eu não vou precisar me preparar, não vou precisar de estudar, não vou precisar me preocupar com o meu estudo e vai para o Poder Judiciário. Já escutei isso. Então, quando a gente vai para o extrajudicial e você se propõe, né, a atuar mesmo, né, nessa área, nesse nicho da advocacia, você não pode ter medo, você tem que se dedicar, ter o comprometimento de estudar. E o que você não souber, você procure colegas que podem trocar experiência, escolha um tabelião que você vai poder ter esse diálogo aberto. Então, essa aqui é a grande, vamos dizer assim, né, o grande intuito, né, de você não ter medo e se lançar para esse nicho, que você vai ter um resultado muito mais célere do que o resultado do Poder Judiciário. E é Então, ó, a ambiente Vanessa até colocou aqui, ó, não dá para ter medo, não dá para ter medo, Vanessa. E é um ambiente de muito aprendizado também, né? Porque repare que no teu caso, você com muita sagacidade diz: vamos atribuir o usufruto para viúva meeira, né? Assim, Pagamento o cônjuge da sobrevivente. menção. Foi. Então atribui-se um determinado bem para o cônjuge sobrevivente, a viúva meeira. Mas que bem é esse? Tem que ser a propriedade inteira de um bem? Não. Pode ser um direito sobre um bem, que é o direito de usufruto, enquanto a nua propriedade a gente atribui para os herdeiros. Então, o cônjuge sobrevivente fica com o usufruto e os herdeiros com a nua propriedade. Espera aí, qual é o valor do usufruto no Distrito Federal? Qual é o valor da nua propriedade? Isso a gente vai se adaptando. Muito legal esse conhecimento. Agora, olha que interessante aconteceu comigo quando eu estava gerando uma guia lá no Rio Grande do Sul. Pensei cá com os meus botões o seguinte: o casal, ele faleceu, mas era né? O cônjuge varão faleceu, e o casal, o regime de bens era da comunhão universal de bens. Só que, por pitoresco que possa parecer, esse rapaz que faleceu, comunhão universal, tudo se comunica, a não ser que ele tenha recebido uma doação com cláusula de incomunicabilidade. E era o que tinha acontecido. Era o que tinha acontecido. A pergunta que se faz é: a gente sabe que na leitura fria do artigo 1829, inciso 1, ora, no regime da comunhão universal de bens, não há que se falar em herança, só ameação. O cônjuge sobrevivente não herda, ele só tem ameação. Mas espera aí, será que ele não deve concorrer com os filhos em relação a especificamente este bem particular do falecido? Eu levanto a mão para dizer que sim, parece razoável que isso aconteça. E lá fiz a minha declaração atribuindo ao cônjuge sobrevivente uma fração junto com os herdeiros. O auditor fiscal chegou para mim, num bate-papo lá do Rio Grande do Sul: o senhor tem que verificar a literalidade do artigo 1829, inciso 1. Se o senhor continuar a insistir em atribuir para o cônjuge sobrevivente uma fração deste bem, nós vamos tributar excesso de meação, porque ela não faz jus a nada, uma vez que ela não é meeira, ela não é meeira neste caso desse bem particular, e ela também nunca vai ser herdeira. Ponto. E aí, peraí, o auditor fiscal querendo me dar uma aula sobre interpretação do Código Civil,
talvez ele não tenha visto a doutrina e verificado que uma interpretação sistemática aceitaria sim essa atribuição. Mas eu entrei em contato com a família falou, Hércules, a gente não faz questão nenhuma de que a viúva fique com, porque ela já é meieira de tudo, fique também com uma parte deste bem particular. Mas olha que interessante, né? Ele ia atribuir excesso de meiação por causa dessa fração, né? Isso, exatamente. Porque ele diz, cara, não tem aqui meiação, ela está recebendo mais do que deveria receber. Interessante, né? Então é o auditor fiscal regulando a interpretação do código, bem interessante. E a gente vai ver daqui a pouquinho, nessa nossa live aqui, sobre questões interessantes. Será que quando alguém, aí o ITCM dele incide numa doação, por exemplo, né? Além, a gente está falando de sucessão hereditária, mas numa doação. Mas será que quando alguém doa um imóvel e diz o seguinte, se o donatário morrer antes de mim, o bem reverte e volta para a minha propriedade. Cláusula de reversão na doação. Será que essa volta do bem, vamos supor que o donatário morra antes do doador. Ora, quando o donatário recebeu o imóvel, o donatário recolheu o ITCMD. Agora ele morreu. Pá. E agora, para voltar para o doador? Será que o doador tem que pagar um TCMD ou não incide TCMD sobre essa reversão da doação? Interessante o debate, algo que a advocacia precisa se preocupar, porque o Código Tributário, no seu artigo 110, diz que a norma tributária não pode subverter o sentido e alcance das regras de direito civil. Faço referência especificamente ao artigo 110, com a seguinte dicção: a lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado. A pergunta que eu faço é, será que aquele auditor fiscal que me puxou a orelha não teria subvertido o conteúdo numa interpretação sistemática? Outro ponto, será que quando o Estado tributa a reversão do imóvel a favor daquele doador, ele não está sendo arbitrário? Aqui no DF nós temos precedentes no sentido de que não incide ITCMD, porque isso seria desvirtuar o conceito de doação. Ora, o donatário falecido não está doando o bem para o doador. O que está acontecendo é uma consequência normal de uma cláusula contratual fixada lá atrás, em que havia o direito de reversão do doador. Mas é interessante que a advocacia precisa manejar esses conceitos, né, para chegar a uma conclusão. Algo interessante também, a gente poderia falar no usufruto, a gente deu o exemplo de que você, com muita sagacidade, né, até mostrou para os herdeiros a conveniência de um planejamento sucessório atribuindo o usufruto para a viúva meieira. Vamos supor que a viúva já esteja com 80, 90 anos. Ora, a expectativa de vida no Brasil é 75 anos, 75,5. Quer dizer, se a viúva já está com 90 anos, talvez possa se despedir desse plano existencial nos próximos 10, 20 anos, vamos supor. Mas, se ela tem só o usufruto, quando ela vier a falecer, os herdeiros, os filhos, não vão precisar inventariar. Basta que eles paguem o complemento de TCMD para extinguir o ITCMD, extinguir o usufruto e consolidar a propriedade plena. Isso é interessante. Mas uma perguntinha também interessante. Vamos supor que duas pessoas sejam usufrutuárias de um bem. Tem um casal que é usufrutuário. E que, por força do 1411 do Código Civil, tenha-se dito que quando um vier a morrer, um usufrutuário, esse usufruto acresce ao usufruto do sobrevivente. Pelo que aqueles nus proprietários continuam nus proprietários. Não haverá uma consolidação parcial desse usufruto na mão dos nus proprietários. Pergunta que se faz é, quando aquele que tinha só 50% de usufruto passa a ter 100% em decorrência da morte do primeiro usufrutuário, isso é fato gerador de TCMD? Ora, isso decorreu da morte ou propriamente do contrato, quando alguém instituiu o usufruto, diz que tem o direito de acrescer? Aqui no DF o debate foi aceso. Na primeira instância, o juiz entendeu que era para tributar sim,
Mas, na segunda instância, a unanimidade da terceira turma civil do TJDFT disse: isso não é fato gerador de ITCMD, porque não se trata propriamente de uma doação, de uma sucessão hereditária, e sim de uma consequência natural de um contrato feito lá atrás, quando houve a instituição de usufruto. O debate é lindo em relação a qual é o fato gerador do ITCMD. Será que tudo que implica essa transferência não onerosa é fato gerador? A jurisprudência vem dizendo que não, alto lá, não podemos subverter conceitos de direito privado. Perfeito. Ó, a Daniela colocou aqui, não está fácil para os gaúchos e Rio. A Daniela é nossa aluna do curso IEP. Daniela, realmente, né, a gente tem que ter esse... E também já percebeu, Hércules, como que a depender do auditor que vai fazer a avaliação, o entendimento às vezes modifica. Então, talvez esse auditor que você se deparou, se fosse com outro auditor, teria um entendimento diferente. Olha que lindo, pode acontecer, né? né? A jurisprudência do auditor-intérprete, né? O auditor, ele é um intérprete da norma e ele pode ser mais ou menos conservador. Isso é lindo, você tem toda a razão. E repare que no teu caso também, quando a gente vai declarar os bens em uma herança, repare que por ordem, por organização mental, a gente pode decompor um bem em dois bens. Por exemplo, eu estou com um imóvel, mas esse imóvel pode ser representado por, aqui no DF, o usufruto vale 70%. Aí eu coloco qual é o bem que está sendo sucedido, que está sendo transmitido via sucessão. É a nua propriedade, que é 30% do bem. Então eu coloco nua propriedade, 30% do bem, a base de cálculo. Usufruto, 70% do imóvel. Reparam que um imóvel virou dois tipos de direito, uma propriedade e usufruto. E cada auditor fiscal vai ter a sua boa técnica também para analisar. Mas eu, assim, devo dizer que quanto mais didático formos, mais fácil ficará para convencer um auditor fiscal. Quando eu fiz esse planejamento sucessório, desse inventário, né, daí que a gente está falando dos bens do DF, eu apresentei o requerimento de inventário extrajudicial e quando ela fez a avaliação, ela fez tão explicadinho, detalhando 70%, 30% e ficou bem didático, mas até a avaliação, quando eu passei para a família, né, para eles também entenderem o imposto, sobre o que iria incidir, estava bem explicadinho. Agora, você trouxe informações relevantes, até mesmo para quem está pensando em iniciar atividade no que tange ao planejamento sucessório. Por quê? Muitos colegas, eles pensam que uma família ou uma pessoa, para realizar uma doação, é só ir ao cartório, ao tabelionato, e lavrar a escritura de doação. E a assessoria jurídica para doação é tão rica, porque são tantas possibilidades e você pode pensar em tantas cláusulas, como você citou, cláusula de reversão, cláusula mencionando uma instituição de usufruto, possibilidade do direito de acrescer. Então, são tantas possibilidades que você pode trabalhar perante a família, só que você só vai elaborar esse estudo, né, no que tange a doação, planejamento sucessório, entendendo, olha, para fazer uma doação, você pode instituir essas cláusulas restritivas. Isso faz sentido para vocês? Faz sentido? E aí a família vai decidir. Então, como é rica mesmo, né, essa nossa atividade. Ó, Mônica está perguntando aqui, ó, usufruto vitalício para os cônjuges. Um dos cônjuges se divorcia e adquire novo casamento. Será que o novo cônjuge se beneficia do usufruto? Não. O usufruto é personalíssimo. Primeiro de conversa, o usufruto é personalíssimo. E se é vitalício, haverá um convívio aí de usufrutuários, a não ser que alguém renuncie o usufruto. Perfeito. Tá? O usufruto, quando alguém instituiu de forma personalíssima. O usufruto pode ser por tempo determinado, pode ser vitalício, eu posso colocar uma data específica. Pois bem, o fato de a pessoa
ela casar com outra, não quer dizer que essa outra vai conseguir ter o bem, não. Isso é Herdar importante. o usufruto, Não, né? não existe propriamente isso. O usufruto é personal. Mas algo importante que você disse, Vanessa, em relação ao cuidado com a doação. Por exemplo, a primeira coisa que eu vejo na doação é, tudo bem, a doação de ascendente para descendente. Diferentemente da alienação onerosa, da compra e venda, na doação de ascendente para descendente, eu não preciso chamar os irmãos. Já na alienação onerosa, o artigo 496 exige. Mas um primeiro ponto é fundamental. O artigo 544 do Código Civil diz que há uma presunção no silêncio das partes de que esta doação implica adiantamento de legítimo. Mas aí a gente Mas coloca uma cláusula, é isso, né? todo adiantamento, alto lá, não. Porque se eu for um pouquinho adiante no Código Civil, lá no artigo 2005, vai dizer: não há adiantamento de legítima se o doador declarar que sai da parte disponível. Quer dizer, aquele beneficiário donatário não vai ter que levar à colação o bem que adquirir em vida. E o doador, o que ele quer é desequilibrar quinhões hereditários naquele momento. Pode ser depois que ele ajuste, né, com novas doações para os outros irmãos, para os outros filhos. Pois bem, mas olha o quão sutil é você poder orientar o interessado. Será que você quer doar mesmo ou você quer um testamento? Porque na doação, o ITCMD incide na hora. O testamento, não. Quais são os prós e contras? Peraí, na doação, o doador deixa de ter o bem. E ele passa a ser, quando muito usufrutuário, se ele retiver o usufruto, só doando a nova propriedade. Mas se ele precisar desse bem para vender, para cuidar da saúde dele, ou para cuidar da viagem que ele sempre pretendeu fazer, foi mal. Já era. Tem que pedir para o filho ajudar. Então, essa dinâmica é importante. Já no testamento, você continua com o bem, e o testamento é um ato eminentemente revogável, né? E você poderia ter essa maior plasticidade no testamento. Sim. A doação, ela entra muito quando os pais, né, eles querem ver aquilo se concretizando, né? Assim, literalmente fazer a sucessão mesmo em vida, assim, vendo aquilo, né? Ir para os filhos. Mas são muitas nuances, muitas peculiaridades que a gente tem que tomar muito cuidado, porque é um detalhe, uma cláusula que faz toda a diferença. Agora, quando a gente volta para o nosso ITCMD do inventário extrajudicial e a gente pensa quem é responsável, né, por fazer esse pagamento, muitas pessoas se confundem, pensam que quem tem que fazer o pagamento do ITCMD é a pessoa que faleceu. A pessoa que faleceu tinha que deixar dinheiro para quitar esse imposto. E nada disso. Quem tem que pagar, quem está recebendo a herança. Os herdeiros são responsáveis pelo pagamento do ITCMD. Agora, existe uma possibilidade que veio em 2022, na Resolução 35, que dá a possibilidade do inventariante nomeado com poderes específicos para tanto efetuar o levantamento de valores deixados pela pessoa falecida em conta bancária para efetuar o pagamento do ITCMD e emolumentos. E, Hércules, na sua experiência, existem colegas que ainda desconhecem que essa nomeação de inventariante ela tem que ter poderes específicos. E a gente tem que trazer essa informação. Geralmente, o advogado faz um requerimento com esses poderes, detalhando, né, para que vai ser feito. A guia do ITCMD ela tem que ser gerada para trazer essa informação na escritura pública de nomeação de inventariante. Então, é uma nomeação de inventariante complexa, não é? Excelente. Parabéns aí pela observação. Uma novidade importante do CNJ, mostrando um protagonismo, um cuidado do CNJ em relação ao extrajudicial, até para facilitar o uso do extrajudicial. Houve a reforma do artigo 11 da Resolução CNJ 35 de 2007, para deixar isso muito claro, né? Quem são os contribuintes do ITCMD? O herdeiro ou o legatário, que são aqueles beneficiários da sucessão hereditária. Se for a título universal ou um quinhão, herdeiro. Se for um bem específico, legatário. Esses dois vão ser os contribuintes. Interessante dizer que
é possível agora, extrajudicialmente, sem precisar de um alvará do juiz, levantar valores desde que haja esses valores em conta corrente, né? Em conta. Desde que o falecido tenha deixado bens com essa liquidez, que é o dinheiro. Então, é possível que haja previamente a partilha, sem nem recolher nada de TCD, que haja uma escritura pública de aceitação de herança, declaração de únicos herdeiros, nomeação de inventariante, para o fim de... E aí o inventariante vai ter alguns poderes. Por exemplo, para finalizar tratativas iniciadas pelo falecido, isso está no enunciado 48 da primeira jornada de direito notarial registral, mas para o fim específico de pagar os emolumentos e pagar o imposto de transmissão. Agora, a tua pergunta foi, preciso de uma prévia guia? Não necessariamente. Seria de todo conveniente que a guia já estivesse expedida, mas não estando, é possível um levantamento colocando isso na escritura. É claro que o gerente do banco vai querer algo mais firme. E o gerente vai falar, peraí, qual é o valor? E aí o tabelião vai precisar. O universo vai ser esse, nós estamos aguardando a guia ser expedida, o protocolo já foi esse, a repartição vai ser, a distribuição, a partilha vai ser dessa forma, não necessariamente a gente tem a guia na mão, mas a gente já tem um protocolo com uma firmeza do que é esperado em relação ao ITCMD. Isso vai depender muito da leitura do gerente do banco, né? O gerente, você dá conta disso, e aí a gente vai ter que esclarecer, porque eventualmente o gerente vai estar inseguro, vai submeter ao jurídico, e o jurídico vai entrar em contato com o tabelião. Tabelião, me explica mais, discorra sobre essa sua escritura. Por isso, quanto mais minudente for o tabelião, menor será o esforço argumentativo no futuro, e mais suave será a vida do inventariante no levantamento desses valores. Todavia, nós não necessariamente, e aí eu preciso combinar com o gerente do banco, que vai ser ele o destinatário da minha escritura pública, né? De aceitação de herança, declaração de únicos herdeiros e nomeação de inventariante. O que eu vejo é que, na prática, quanto mais detalhada essa escritura for, menos entraves burocráticos na instituição bancária você vai ter que percorrer, né? Então, se você já tiver a guia, fica bem mais tranquilo o seu acesso a esses valores. Agora, a Gabriela... Isso, fez uma pergunta sobre emenda constitucional, é isso? Que é o que a gente vai falar agora, o próximo Agora, eu estava até doidinho para falar da emenda. Sobre a alíquota progressiva, também, né? Ótimo, beleza. Um primeiro ponto que eu gostaria de falar é o seguinte. A gente sabe que o contribuinte do ITCMD, no caso da sucessão hereditária, eu já falei herdeiro ou legatário. Poderia falar em fiduciário, na substituição fideicomissária, mas vamos ficar nesses dois. Quanto à doação, é o donatário. Sim. Mas é interessante dizer o seguinte, onde é que eu tenho que pagar o ITCMD? No caso da doação, eu preciso saber qual é o domicílio do doador. Por mais que o donatário seja o contribuinte, a Fazenda Pública, o estado onde domiciliado o doador, é que vai reger as regras e é que vai arrecadar o ITCMD na doação. Agora, na sucessão hereditária, até dezembro de 2023, quanto aos bens móveis, existiu uma disputa, uma guerra fiscal. Por quê? O Código de Processo Civil determinava que o processo judicial de inventário tramita no domicílio do falecido, ao passo que a resolução 35 do CNJ dizia que é livre a escolha do tabelião e que você pode levar o seu inventário para qualquer tabelionato no Brasil. E o que dizia a Constituição até a emenda 132 de 2023? Ora, que quanto aos bens móveis, a fazenda pública que arrecada o ITCMD na sucessão hereditária era a fazenda pública do lugar de tramitação do inventário. Então existiu uma guerra fiscal buscando uma alíquota menor pelo Brasil afora. Agora a banda toca diferente. Não há mais guerra fiscal. Por quê? A Constituição foi alterada no seu artigo 155, parágrafo 1º, para dizer que
Com relação aos bens imóveis, nada mudou. A fazenda pública estadual que vai arrecadar é aquela da situação da coisa imóvel. Mas quanto aos bens móveis em um inventário, a fazenda pública que vai arrecadar não é onde está tramitando o inventário necessariamente, é onde era domiciliado, o último domicílio do falecido. Então, espanca-se qualquer dúvida e aquela disputa entre a lei, Código de Processo Civil e resolução do CNJ, essa disputa deixou de existir. Primeiro ponto. Agora, outra coisa que a emenda disse foi, quando eu vou dizer quais são os atributos do ITCMD, eu devo dizer o seguinte, o Senado Federal vai fixar as alíquotas máximas, que foi o caso que já acontece desde 1991, o Senado tem a resolução que trata de dizer a alíquota máxima no Brasil é de 8%. Faço referência à resolução 9 de 1991. Mas faço referência também a um projeto de resolução do Senado, de número 57 de 2019, que busca catapultar a alíquota máxima de 8% para 16%. Que eu acho que é isso que a Gabriele está com medo, né? Preciso Esse estar aumento do para a alíquota ITCMD. máxima. É isso. O certo é que a gente tem algumas garantias quanto ao aumento, né? A gente tem a anterioridade de exercício, Sim. a gente tem a anterioridade nonagesimal, daqueles 90 dias. Tá. Mas o certo é que a emenda constitucional número 132 também determina o seguinte, obrigatoriamente, o ITCMD, e aí vai depender de lei complementar e vai depender do Estado também tomando essa atitude. Tem que ter a alíquota, tem que ser progressiva, a depender do valor do quinhão, né, do legado. E isso tudo mostra uma sensibilidade boa e interessante do Constituinte em mudar a nossa matriz tributária do consumo para a propriedade, neste caso. Quem recebe mais vai ter uma alíquota mais pesada, paga mais. Isso é benfazejo para o Brasil. É importante que haja a análise da capacidade contributiva de cada beneficiário, de cada proprietário dos bens herdados. Pois bem, agora a alíquota progressiva. Devo dizer que aqui no Distrito Federal as alíquotas já são progressivas há alguns anos. E a nossa alíquota aqui é normalmente 4% para o quinhão que vale até 1.505.000. Entre 1.505 a 3.010.000, a alíquota vai para 5%. Tudo que a pessoa receber acima de 3.010.000 reais, a alíquota é de 6%. Mostra que o Distrito Federal já, então, cumpre a determinação constitucional da progressividade de alíquotas. Sim. Aqui no Espírito Santo, a gente tem a alíquota fixa de 4%. Eu até fiz uma pesquisa, não encontrei em trâmite, né, projeto de lei trazendo a alíquota progressiva, mas a gente pensa, né, que em razão da reforma tributária, né, da emenda constitucional 132, isso vai acontecer aqui no Estado, pode ser que demore um pouco, mas é a tendência trazer a alíquota progressiva. Então, em breve, a gente provavelmente vai ter essa instituição aqui no Espírito Santo, e a gente já vê alguns movimentos de outros estados, como, por exemplo, São Paulo, que a alíquota em São Paulo também é fixa de 4%, mas encontrei uma notícia já trazendo uma informação de projeto de lei tramitando no estado de São Paulo para trazer uma alíquota progressiva de 2% até 8%, que é o limite por enquanto esse projeto de lei aí de resolução que o Eclis mencionou não vai para frente e traz aí uma alíquota maior, que a gente sabe, né, Eclis, que aqui no Brasil a gente tem uma das alíquotas mais baixas no que tange a situação mundial. No mundo a gente vê uma tributação, né, com relação à herança bem alta. Então, a tendência é que essa tributação aumente, até mesmo trazendo uma padronização até do Brasil no que tange a outros países referente à tributação sobre, né, a herança mesmo, né? Então, a gente tem essa possibilidade, né, Gabriela, de ter esse aumento, mas, por enquanto, o limite máximo continua sendo de 8%, em todo o Brasil.
mas a gente vai ver essa alteração no que tange a alíquota progressiva. Quem recebe mais vai acabar pagando mais do que quem recebe menos. Então, a alíquota progressiva, falamos. Base de cálculo do imposto, Hércules, vou falar, que a Beleza. gente chegou às 20 horas. Ótimo. E a base de cálculo do imposto é um assunto super polêmico. Inclusive, eu e Hércules conversamos sobre isso hoje à tarde, porque a gente tem decisão do STF, tem uma divergência nas turmas. E, Hércules, o que você acha da gente falar sobre base de Isso, cálculo num outro joia. encontro? A gente Aí, precisa conversar sobre esse tema, algo super interessante. O debate é basicamente o seguinte: alguém morre, mas deixando um imóvel que comprara lá em 1995, comprou por 100 mil, hoje esse imóvel vale 800 mil pelo valor de referência do Estado, mas no mercado os herdeiros conseguiriam vender esse imóvel por 1.100.000. Quer dizer, o falecido tinha comprado por 100, hoje o Estado precifica em 800 mil, mas o mercado precifica em 1.100.000. Como é que os herdeiros devem declarar? Os herdeiros não podem perder a chance de receber o benefício fiscal do artigo 40 da Lei 11.196 de 2005, que é o fator de redução da base de cálculo do ganho de capital. É preciso que o advogado, a advogada, cuide de entender este benefício fiscal, leia muito bem a Instrução Normativa da Receita Federal número 81 de 2001, principalmente o artigo 10, e depois parta para o abraço até num planejamento tributário, maximizando o interesse do cliente. Agora, um último detalhe também, pessoal, é que é interessante que se leia o artigo 23 da Lei 9.532 de 97, que diz que, sabe aquele espólio que agora está transferindo o bem para os herdeiros? Se houver valorização do imóvel desse espólio, o CPF do falecido vai ter que pagar ganho de capital, imposto sobre a renda, numa alíquota de 15% lá para a Receita Federal. Pergunta que se faz é, isso é constitucional ou não? O que o Supremo entende? O que eu vou dizer é que, por hora, parece que há uma suspensão mental. Ainda não há nada pacificado e o debate está aceso se, de fato, os herdeiros que recebem um valor superior devem ou não cuidar de declarar um ganho de capital no CPF do espólio. Isso são cenas para o próximo capítulo, mas algo importantíssimo de quem está se profissionalizando no inventário, seja judicial, seja extrajudicial, que cuide de bem precificar os bens do espólio, para evitar de perfeito. perder chance de benefício fiscal. Inclusive, a gente tem até um nicho no que tange, como há essa divergência, né, Hércules? E a gente não tem nenhum caso de repercussão geral ainda que foi julgado para pacificar o tema. Existe uma possibilidade de você até mesmo ajuizar um mandado de segurança preventivo, então até um nicho da advocacia que pode ser explorado. Então, vamos deixar essas cenas dos próximos capítulos para a gente já marcar uma outra data e eu receber você aqui novamente para a gente tratar Mano, especificamente sobre justamente base de cálculo do ITCMD e também sobre quando tem que se pagar o ITCMD, e aí a gente tem umas peculiaridades do que está já prazo, descontos, e também outros temas relevantes que a gente separou para abordar um pouquinho mais detalhado, que é planejamento sucessório, controvérsia sobre incidência ou não do ITCMD no usufruto. Então, a gente vai detalhar mais esses temas no próximo encontro. Quero agradecer, primeiramente, ao meu convidado especial, Hércules, por ter aceito esse convite de estar aqui hoje à noite. O nosso encontro foi muito interessante, tenho certeza que agregou muito conhecimento. O Paulo colocou, muito obrigada, ensinamentos valiosos, qualificados e gratuitos, valeu. então, Mônica também, obrigada pela live excelente.
Então, agradecer meu convidado e agradecer a todos e todas que estiveram presentes aqui essa noite de feriado estadual aqui no Olha Espírito só, Santo, bacana. mas a gente está aqui no nosso compromisso. Um E alegrante já vamos isso. marcar o nosso próximo encontro. Maravilha, beleza. Quero Eu que agradeço. deixar você falar as últimas palavras e a gente encerra. Maravilha, Vanessa, eu que agradeço pela honra de estar aqui, compartilhar algumas angústias do dia a dia, né, de um tabelião de notas que precisa cuidar de fiscalizar a arrecadação tributária. Parabenizar por sua solidariedade em compartilhar conhecimento útil, interessante, atual e com muito boa densidade. Parabéns, Vanessa, pelo seu Então canal. tá. Maravilha. Hércules, até o nosso próximo encontro. Valeu. Boa noite. Boa noite a todos. Tchau, tchau.